Boa noite, gente do bem, boa noite. Muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês. Eu acho que passamos aí das 20. Menina, se tivesse um concurso, você estava no primeiro lugar, hein? Primeiro lugar em chegar na live. Boa noite, Willa, querida amiga. Carol, boa noite, minha amiga. Sejam bem-vindas. As duas companheiras de live das sextas-feiras. Daniele, não esqueci não, hein, Daniele? Pedir perdão, importantíssimo. Muito, muito obrigado pela tua lembrança, minha amiga. Luciana, sejam bem-vindas. Carol, seja bem-vinda, Carol. Segundo, seja bem-vinda da noite, né, Carol? Que legal. Isaura. Então, olha só, hoje tem um assunto bem bacana. Minha prima Meládia. Hoje tem um assunto bem bacana, né? Que é falar sobre algo que eu até fiquei pensando, será que vale a pena a gente falar sobre isso? Isso não é mais um problema hoje, como diz o meu primo Ricardo, deve ser problema lá em Saturno, lá em Marte, né? Em Plutão. Mas aqui na Terra, perdoar é um problema? Se perdoar é um problema, perdoar o outro, né? Brincadeira, né, gente? Claro que é um problema. Bem-vinda, Neuza, Ana. Sejam bem-vindas, Leiva, seja bem-vinda. Perdoar é um problema. Grande Áurea, que alegria ver você aqui, minha amiga. Que bacana. Gratidão, minha amiga. Seja bem-vinda. Acabou a concentração do homem. Mas vamos lá. Lilian, tudo bem, Lilian? Meu primo Ricardo. Hoje a gente vai falar de perdão. Perdão. É difícil perdoar, gente? Eu queria pedir a vocês, Paula, legal, Paula. Oi, Fernanda, sejam bem-vindas. Sandra. Às vezes aparecem nomes juntos, tá, gente? Não dá pra gente ver quando vem muito nome junto assim. Mas o fato é que eu queria saber de vocês se é difícil perdoar. Fala pra mim, como eu costumo sugerir. Se você não quiser falar de você, fala assim, não, porque o meu primo... Não, Alexandre, tem um amigo meu, e aí você conta a derrota, né? A gente não gosta de contar a derrota, né? Como disse a minha amiga que está aqui na sala, a gente só fala as coisas boas, né? Você e Deva, seja bem-vinda, Eve, Sueli, Thaís, minha amiga, que honra ter você aqui, Sandra Maria. Então, compartilha com a gente aqui qual é a opinião de vocês sobre o perdão. É difícil perdoar? É fácil perdoar? É difícil se perdoar? Dificuldade não. Que bom, graças a Deus, né? Muito bom. Vera Lúcia, Pedro Henrique, sejam bem-vindos. A gente vai falar hoje, perdoar é difícil, mas é bom demais, a Daniela está dizendo, é verdade. Também erro, isso aí. É isso aí, Fernando. Marco Antônio, seja bem-vindo, meu amigo. Primeiro representante do sexo masculino a entrar na sala, hein? Que legal. Então a gente vai falar hoje sobre desmistificar o perdão, sobre as consequências negativas de não perdoar e um caminho que a gente pode trilhar. Tem mais dificuldade em se perdoar, a Fernanda está dizendo. É muito interessante isso, né, gente? Para algumas pessoas perdoar o outro é simples, é fácil ou menos difícil. Para se perdoar é bem difícil, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. Então, só lembrando, gente, que a gente vai sugerir aqui um caminho para a construção do perdão. É libertador, a Thaís está dizendo, mas tem dificuldade em se perdoar, mais do que perdoar outra pessoa. Bem comum isso, né? Muito comum. Então, o que a gente quer propor aqui, pessoal, é um caminho de construção para o perdão, tá? E essa é uma das crenças que existe sobre o perdão, que é rápido e fácil. E não é rápido e muitas vezes também não é fácil. Muitas vezes. A Sueli também está concordando aqui com a Fernanda e a Thaís que não é fácil se perdoar. Clarice, se Deus quiser, estará em breve aqui conosco. Assim, né, Clarice? Então, olha só, gente. O que a gente quer propor é um caminho para a construção do perdão. Quem viu a postagem de hoje, eu escrevi cons
co-tru-são. Construção. E quem acompanha algumas lives, eu sempre falo em construção, recomeço. Eu sempre falo devagar. Por quê? Porque a natureza não dá saltos. Definitivamente a natureza não dá saltos. Bia, minha irmã gêmea querida, Paula, que bom. É isso aí, Paula. Perdoar é difícil. Nunca se esquece. Bem bacana você está dizendo, Paula. Essa é uma das crendices a respeito do perdão. Quando a gente fala em desmistificar o perdão, a gente está dizendo que tem algumas crenças sobre o perdão. Então eu vou dar o exemplo da meditação. Quando a gente faz oficina de meditação, é muito comum escutar as pessoas dizendo: olha, eu não faço mais meditação porque eu não consigo, eu não nasci para meditar. Mas por quê? Porque eu não consigo ficar sem pensar em nada. Eu não consigo ficar com a minha mente vazia. Então, olha que coisa interessante. Por que essa pessoa acredita que meditar é ficar com a mente vazia, não pensar em nada? O que, abrindo uma aspas aqui, é impossível a gente ficar sem pensar. Impossível. E para quem acredita na sobrevivência da alma após o término do corpo físico, você nunca vai ficar sem pensar em nada, nem depois que o corpo morrer. Então, por que essa pessoa acredita que meditar é não pensar em nada e ela não consegue não pensar porque é impossível? Ela olha para ela e fala assim: eu não nasci para meditar. Pode ser que ela até tente de novo, que ela procure, mas ela não consegue não pensar em nada. E a crença que ela tem é que meditar é não pensar em nada. Oi Val, Thaís, Fernando, minha madrinha, Regina, sejam bem-vindos. Então essa pessoa não medita mais, decide que não nasceu para isso, porque ela não consegue chegar naquilo que ela acredita que seja. E o perdão, gente, tem algumas crendices a respeito, né? Então o que a gente pode dizer sobre o perdão? Perdoar, primeira coisa, lógico, nas situações mais simples, pode ser simples, mas perdoar em geral não é fácil. Perdoar não significa esquecer, como a Paula falou, né, que é difícil esquecer. Então eu sempre brinco e digo que esquecer é se você cair uma pedra na sua cabeça, né? Jéssica, seja bem-vinda. Marina, se cair uma pedra na sua cabeça, você pode ser que tenha uma amnésia e esqueça de tudo. Essa é a única maneira de esquecer o mal que fizeram para nós, como o bem também. Então perdoar, gente, definitivamente não é você esquecer aquilo que aconteceu. Não é. Porque senão você pode pensar: eu não consigo esquecer, não perdoo. Ou não nasci para perdoar. Perdoar também não é concordar com o que aconteceu. Porque a gente muitas vezes entende que perdoar é admitir: não, tudo bem que aconteceu, não, tudo bem não, eu não gostei, me fez mal, eu não quero mais, né? Perdoar não é você deixar que a pessoa faça aquilo de novo. Fátima, seja bem-vinda. Então algumas coisas que a gente pode falar sobre o perdão: não é esquecer o que aconteceu, perdoar não é gostar do que aconteceu, perdoar não é parar de sofrer pelo que aconteceu. A Suzete Clarice está dizendo que perdoar está ligado a perder. Às vezes inconscientemente ficamos agarradinhos. Desapego, né? A gente vai falar sobre isso. Oi Tina, Cássia, Mariana, Fátima, sejam bem-vindas. Então, gente, é bem bacana refletir sobre isso, tá? A gente está falando de uma forma bem simplista. A gente não pretende encerrar o assunto aqui, esse assunto com um seminário de uma semana, e nem ser o dono da verdade. A gente está pontuando algumas coisas e, como eu sempre digo, o objetivo dessas lives é provocar a reflexão. É provocar nas pessoas que escutam reflexões, trazer informações, esclarecimentos. Porque com os mesmos pensamentos, as mesmas informações que eu tenho, as mesmas crenças, eu vou chegar aos mesmos lugares. Eu vou ficar rodando em círculos na minha vida. E é fácil passar uma vida e a gente no mesmo lugar. É fácil, gente. Passam 30, 40, 50 anos
e a gente não se toca que reclama das mesmas coisas. Então, a respeito do perdão, perdoar não é não sofrer mais com aquilo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, se algo me afligiu, se algo me prejudicou, eu vou sentir aquela dor. O perdão, gente, ele passa por uma construção. Por isso que a gente escreveu de forma silábica, né? Se tiver alguma... A Thaís pode me ajudar. Tá certo esse termo, Thaís? Escrevemos dessa forma, separadinho, para dar a entender o seguinte: perdão não é apertar um botão. Por isso que nós fizemos aquele videozinho com um botão de interruptor. Ah, perdoa, porque vê se isso já aconteceu com você. A pessoa fala assim: ó, Alexandre, deixa de ser bobo, perdoa logo e passa por cima disso e acabou. Aí você fica assim: poxa, é verdade, né? Mas, gente, ele falou, parece que é tão fácil, como é que eu faço isso? Às vezes a gente fica com raiva até da pessoa que fala isso. Ou então eu me sinto culpado. Poxa, eu não consigo perdoar, eu tinha que perdoar logo, como se fosse simples como apertar um botão. Não é assim. Gente, não é simples. Principalmente, como falou a Paula agora há pouco, dependendo da situação que houve, nossa, é trabalho para uma vida inteira. Mas calma, você não vai ter o benefício do perdão, não vai ter a melhora da sua qualidade de vida com o perdão só no final, quando você chegar no final dessa construção. Já no início dessa construção, a sua vida começa a melhorar. A gente vai falar disso daqui a pouco, né? Então, só esclarecendo que perdão não é deixar de sentir dor, e muito menos permitir que essa pessoa faça de novo comigo o que fez, ou que eu me exponha à situação que me fez mal. O que o Marco está falando aqui, que é necessário ter um conhecimento para se perdoar. Precisa ser um processo consciente. Gosto muito do termo redenção. Bacana a redenção, né? A redenção, o desapego, a entrega, né? O exercício da confiança. A gente poderia dizer, de uma maneira um pouco diferente, que o perdão começa numa decisão de sair do lugar onde você está. Helena, seja bem-vinda. Alessandra. Helena, depois me diz, professor malvado, o que significa? Eu fiquei muito curioso, viu? Então, o perdão, gente, ele começa, essa construção do perdão, ele começa numa decisão e vai passar por um processo de reflexão, que a gente vai falar de maneira resumida, lógico, por causa do tempo. Passa por esse processo de reflexão. Então vamos lá, agora a gente vai começar a mergulhar no processo do perdão. E para motivar as pessoas a perdoar, eu vou começar pelos problemas do não perdão. Né? Para você, pode ser até que alguém se identifique aqui. Né? Então, que problemas pode ter quando eu não perdoo? Alguém quer falar alguma coisa aí, gente? Alguém quer contribuir? Quais são as consequências negativas de não perdoar? Uma delas eu coloquei hoje em 2 vídeos, né? Foi até um pouco desconfortável, né? O meu medo era aquela corrente cair no meu pé. Então a Daniela está perguntando: como assim, Alexandre? Perdoar não é deixar de sofrer? Pode explicar melhor depois? Penso que perdoar é a maior libertação em todos os aspectos, inclusive da dor. Sim, sim, Daniela. O perdão traz libertação. Tem uma frase que eu coloquei na postagem hoje, até anotei aqui. É uma frase da Louise Hay. Perdoar significa libertar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você. Então existe libertação. Mas percebe, Daniele, muitas vezes o mal que me fizeram me dói ainda. Mas eu decido parar de sofrer por isso. Então seria como eu dar uma martelada no dedo, ou alguém martelar o meu dedo, e eu estou sentindo a dor física do meu dedo, ou a dor emocional. Mas aqui eu começo essa construção que eu falei, essa decisão de me desamarrar dessa situação. Porque o não perdão, ele de fato prende a gente. E se alguém aqui achar que a vida está presa, que não anda em alguma área da vida, entre alguns outros fatores, poucos, viu? Está o não perdão. A culpa, o não perdão, a não aceitação.
Então eu posso decidir perdoar essa pessoa, iniciar esse processo de reflexão, de relevar, de redenção, como falou o Marco Antônio, mas eu ainda sinto a dor, eu ainda sinto às vezes a raiva daquela situação, eu ainda sinto a tristeza daquilo que aconteceu, mas eu decido mudar de caminho. Tem uma outra colocação da Cássia que diz que fica mais fácil perdoar quando sentimos também a necessidade de sermos perdoados. E a Aura está dizendo que uma raiva crescente dentro da gente. Pois é. Bacana, Aura, você falar isso, porque o perdão passa muito pelas emoções e não pela consciência. E aí é uma coisa que eu queria muito falar hoje, é muito importante. Bacana essa frase, né, Daniela, da Luísa aí. Quem quiser essas frases depois, gente, me fala, tá? Eu tenho todas anotadas, eu posso mandar pelo direct, pelo zap. No meu Instagram tem o meu zap, é só me pedir. Paulo VII, peraí, gente, para tudo. Deixa eu fazer uma reverência a um dos meus grandes mestres, Paulo VII, grande terapeuta em Minas Gerais ou online para o Brasil inteiro e para o mundo hoje em dia, né? Se a dor é... A Daniela está falando aqui, ó. Se a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. É isso. A martelada no dedo vai levar um tempo para curar a dor. Mas eu ficar todo dia reclamando da martelada, eu ficar todo dia lembrando daquilo, e eu acabar usando tempo da minha vida, energia, cérebro, intelectualidade, racionalidade, para ficar lembrando disso. E aí vai a live que nós fizemos algum tempo atrás, que tem o título assim, até quando? Então, algumas vezes é hora de se perguntar, até quando vale a pena, Alexandre, você ficar nessa aqui? É muito raro, gente, se é que existe alguém que está preso a uma dor de forma muito intensa e a vida está andando. É muito raro isso, eu não conheço ainda. A Clarice está dizendo que não perdoar é adoecer no campo emocional, espiritual, mental e corporal. Isso aí, perdoar é se libertar mesmo de nós. Tem a ver com a corrente, ela falou que a corrente fez ela pensar em alguns processos, né? Dar outro significado com a dor. Para a dor é isso mesmo, Carol. Então olha quanta coisa bacana. E é muito importante, gente, é um dos objetivos principais nosso aqui hoje, alertar o seguinte: o perdão passa pelas emoções. Não passa necessariamente, a princípio, a dor do não perdão, seja perdoar o outro ou me perdoar, passa por emoções, passa por vivências traumáticas. Muitas vezes não é bem essa pessoa ou essa situação que está difícil de perdoar. Muitas vezes o que está difícil de perdoar é uma outra dor mais antiga, que essa situação atual encostou. Ela startou um processo muito antigo. E como a gente, na grande maioria, não foi educado para lidar com as emoções, quando elas aparecem de forma muito intensa, elas tomam conta de nós. Seja bem-vinda, Paula, Arlete, Denise, sejam bem-vindas, Vânia, grande Vânia. Então é muito importante a gente perceber que existe essa dificuldade, essa diferença. Trabalhar o perdão mentalmente é um processo que vem depois de começar essa dor. Então vamos voltar um pouquinho. Eu tenho um acontecimento na minha vida que aperta um botão. Sabe quando aquela frase que costumam dizer: ih, apertou o botão errado? Ih, se apertar o botão errado já era. Então quando a pessoa fala isso, ela está falando uma grande verdade que ela não sabia. Alessandra, Aparecida, Gabi, bem-vinda, minha amiga, que bom que você está aqui. Sejam bem-vindas. Então essa pessoa, ela não sabe que está falando uma grande verdade. Porque olha, gente, eu tenho uma sugestão muito simples para você avaliar as coisas na sua vida. A situação que aconteceu, a sua reação. Então aqui é a situação, aqui é a sua reação. Então uma coisa muito difícil me provoca raiva, eu vou ter uma raiva proporcional. Ou tristeza, eu vou ter uma tristeza proporcional. Agora, se a sua raiva, a sua tristeza, ou seja lá o que for, a sua angústia é desproporcional,
Nessa diferença aqui, tem uma ferida da sua criança. Como a gente diz, um termo bem batido, mas não conheço outro ainda, a sua criança interior. Ângela, seja bem-vinda, minha amiga. Vanessa, que legal. Então, quando a nossa reação, a nossa dor é muito intensa, tem aí por dentro disso, por consequência desse start que ocorreu, uma ferida lá de trás, ou seja, uma dor que não foi resolvida. Quem é professor aqui sabe que qualquer processo de educação passa por 4 momentos: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Ou seja, nós adultos, quando sentimos que tem algo desproporcional, primeira coisa, gente, é muito importante na sua vida, em qualquer situação, perceber o que está desproporcional nas suas emoções. Porque as suas emoções são avisos, são alertas que você vem de fábrica com ela, as 5 emoções básicas, que te avisam que algo está errado. Então olha que bacana, as 5 emoções, né, raiva, alegria, tristeza, o asco e o medo, são kits de sobrevivência. A gente vem com kit de fábrica para o nosso bem viver, para ajudar a gente. Então, rapidamente, a raiva me dá energia de reação, me dá energia física realmente, me ativa a criatividade, eu posso lutar, fugir, me proteger. O medo me ajuda a pensar no que eu preciso fazer para me prevenir, me ajuda a partir para cima do problema, muitas vezes. Bárbara, seja bem-vinda. O asco evita que eu coma algo estragado, que eu passe por algum problema desse tipo. A alegria me motiva e a tristeza me faz refletir muitas vezes. Então olha que as emoções não são o nosso problema. A gente peca tremendamente quando não quer sentir, ou quando acha que sentir está errado. Ah, estou sentindo raiva. Alguém aqui não conhece a culpa? Vitor, seja bem-vindo, Vitor. Para quem não conhece, pessoal, culpa pessoal. Tem uma live só da culpa, se não me engano, a última até. Então, sentir a emoção, seja ela qual for, não é o problema. Gente, por favor, a gente repete sempre isso, vamos lembrar disso. E como é lembrar disso? Quando a emoção vem, não reprime, a não ser que você não vai dar conta dela. Se você não vai dar conta da raiva, está a ponto de apertar o pescoço do sujeito, sai de perto dele. Mas até onde você puder, não reprime mais. Sabe por quê, gente? O Freud tem uma frase aqui, a Thaís me corrige se eu estiver errado, não sei repetir com as palavras dele, né? Mas ele diz que as emoções, as nossas dores, são enterradas vivas dentro de nós. E vão sair um dia das piores maneiras. Como é que elas vão sair, gente? Um descontrole, um desconforto emocional, um problema físico, situações que se repetem na minha vida, ações e reações impensadas. As emoções reprimidas, elas ficam dentro da gente e vão mexer em nós o tempo todo. Então não reprima as emoções. Sentir emoções, sejam elas quais forem, não é o problema. Pelo contrário, essa é a solução. O problema é a gente aprender uma nova maneira de lidar com elas. Essa é a questão. Então, por exemplo, no meu trabalho profissional, eu sou terapeuta, para quem não sabe, o que a gente faz, entre outras coisas, né? Eu achei uma frase linda hoje, Thaís, sobre psicanálise, que o que o psicanalista faz é apresentar a pessoa a ela mesma. É de Carlos alguma coisa numa frase. Achei linda, né? Municiar essa pessoa de recursos, de ferramentas, trazer consciência para ela e educar a ela. A gente faz isso na inteligência emocional Belfor, aprender a lidar com as suas próprias emoções. Então o que isso tem a ver com perdão, Alexandre? Se perdeu, o que houve? Não me perdi. Tem tudo a ver, gente. Determinadas coisas a gente não irritam a gente profundamente, a gente não releva, a gente não suporta. Provavelmente as coisas mais intensas, as dores mais intensas da sua vida, provavelmente
a situação a qual você não perdoa até hoje no outro e em você mesmo está muito ligada a uma emoção que não foi vista, não foi reconhecida. Então, olha, os 4 pilares da educação. Quem é professor já viu isso, aprendeu isso. Aprender a conhecer, aprender a fazer e depois aprender a conviver, para depois ser. Então eu preciso, com as nossas emoções, primeiro reconhecer o que eu estou sentindo. Aquele sentimento de não perdão do outro, que emoção que desperta em mim? É raiva? É tristeza? É um sentimento de menos-valia? Que emoção é essa que desperta em mim? A gente tem 5 feridas emocionais, né? Rejeição, humilhação, abandono e traição. Basicamente, a causa do teu não perdão está ligada a uma dessas 5 feridas básicas emocionais que aconteceram provavelmente aqui. Essa semana o meu primo, o Ricardo, que a gente faz a live toda terça-feira, também às 9 horas. Sueli, seja bem-vinda, minha amiga. Sueli, você mata a gente de vontade com aqueles pratos maravilhosos que você põe lá no Instagram, hein? Nossa senhora, ainda mais na hora do almoço. Não bota mais na hora do almoço não, amiga. Bota mais tarde, que a gente já almoçou, tá tranquilo. Então, o meu primo falou que na live, uma pessoa que assistiu a live falou assim, poxa, tudo é da minha criança? Não é possível. Tudo que acontece na vida da criança? Não, gente, lógico, né? Não é tudo. Mas uma coisa eu tenho que falar para vocês, as principais questões da sua vida, as principais dores, aquelas situações desagradáveis, difíceis, ruins, que se repetem, estão ligadas sim a uma história da sua criança. Estão ligadas a essa história. É uma crença que foi trazida para dentro do seu inconsciente, você não lembra, você não sabe, mas age a partir dela. Alexandre, então peraí, tem uma coisa que eu não lembro, que eu não sei e que move os meus passos na vida? Minha irmã gêmea. Gente, eu tenho 2 irmãs gêmeas, viu? Essa aqui é a oficial, verdadeira, me desculpa, Bia, você também é verdadeira, mas é oficiosa, né? Não é de outro casamento não, tá, gente? É uma outra história. Mas é importante a gente perceber que, como qualquer outra coisa que na fabricação deu algum probleminha, vai apresentar um problema lá na frente, né? O que são os carros novos que depois de às vezes 1 ano a fábrica te chama para fazer um recall? Algo que eles foram ver que deu errado. Gente, se a gente não come mais camarão, porque há 2 anos atrás teve uma intoxicação alimentar tremenda e nunca mais quer camarão na vida. Se a gente não vai mais para determinado lugar porque foi assaltado lá, passou um problema horrível. Se a gente tem essas questões na vida nossa atual, que dirá questões difíceis que eu passei. Cadê a minha criança interior? Está aqui. Achei minha criança interior. Que dirá questões incrivelmente doloridas que eu passei num momento onde eu não tinha a menor condição de dar conta disso. E dada a perfeição do nosso corpo, do nosso psiquismo, o que o inconsciente faz? Ele subtrai isso, ele reprime isso, ele guarda. Mas tem lá o self, né, Thaís? Não sei na psicanálise, mas a psicologia junguiana fala do self que em algum momento é como gestor disso. E a própria vida espera um momento onde você está mais fortalecido, onde você tem mais condições para trazer à tona isso. Então a vida vai te ajudar, trazendo para você dores, problemas ou questões, não exatamente dores, mas como a gente é difícil de enxergar, a vida tem que acordar a gente com a dor às vezes, muitas vezes, que é para eu olhar para dentro. Então, quando a gente diz isso, a gente quer dizer o seguinte, gente, aquela pessoa que te fez mal, aquela situação que aconteceu difícil, que te prejudicou, a gente não quer aqui botar panos quentes na pessoa ou na situação. Cada um vai responder pelo que fez e ponto, né? Não vamos entrar no mérito de quem está certo e errado. Mas o fato é que as coisas que acontecem na sua vida são para o seu aprendizado. A vida não é para nós, a vida é por nós. E por mais difícil que seja escutar isso, talvez... Oi, Tati, Ana Pires, sejam bem-vindas.
As coisas que nos acontecem são importantes para despertar a gente para algo que dentro de mim eu preciso olhar. Então vamos lá. Só para a gente comentar um pouco aqui sobre o não perdão. Quando eu tenho dificuldade de me perdoar, de novo, gente, é um assunto muito extenso. A gente vai pontuar algumas das principais questões que a gente vê em consultório. Então eu tenho um documento já que eu venho atualizando há muitos anos, que são as percepções de consultório, que inclusive norteiam as lives que eu faço. São assuntos do dia a dia. E dentro das percepções mais vistas, obtidas em consultório, a gente vê a culpa. Então, é possível que eu tenha culpa. Tem uma coisa que acontece com uma certa frequência, e são pais às vezes muito rígidos, e só para... eu também sou pai, tá, gente? Os pais fizeram e fizemos o melhor que a gente pode, o melhor que eles puderam. Mas ninguém nunca explicou pra gente como tinha que fazer, né? Por que esse fato ou pessoa nos atinge? Gratidão, Thaís. Psicanalista. Então é bacana isso, sabe? Refletir, que a Thaís está dizendo aqui, a gente refletir por que essa pessoa ou esse fato me atingiu dessa maneira. Por que eu estou há tanto tempo ruminando isso e não virei a chave, não fui viver a minha vida? Por quê? E essa reflexão serve para qualquer outra coisa que te doa, que te incomode. Então olha a dor no corpo físico, no corpo material. A dor é um instrumento que o cérebro tem para correr logo e ver o que está errado. Então alguma coisa me espeta, eu sinto dor. Tanto que existe uma doença, não me recordo agora o nome, que é uma pessoa que não sente dor. Ai, que bom não sentir dor, né, Alexandre? Coisa nenhuma. Se ela encosta num lugar quente, ela se queima e não sente. Se ela encosta numa faca, ela sangra e não sente. Então olha como é bom sentir dor. Aliás, deixa eu mudar essa palavra. Olha como é oportuno, como é importante sentir a dor. Mas se a gente aprendeu a reprimir as emoções a tal maneira que só consegue percebê-las quando elas estiverem aqui, olha quanta dor eu já passei sem tomar nenhuma ação. Olha a importância, gente, de perceber o que você sente emocionalmente e no corpo também, de sensação física. Refletir em cima do não perdão. Então, só voltando no quando eu não me perdoo, a gente vê muitos casos onde pais despreparados, apesar de com muito boa vontade, muita boa intenção, foram muito rígidos, cobraram. A mágoa não entra nesses itens. A mágoa está assim, né, Vera, com o não perdão, né? A mágoa está assim com a raiva, com a tristeza, com a depressão, né? A mágoa permeia todo esse universo, né? Então, se eu fui tratado, e tem uma frase da Bioflow, gente, de novo, quem quiser as frases depois me pede que eu mando, viu? A Cássia está dizendo que só nos perdoamos quando humildemente nos aceitamos falíveis. A defesa do perfeccionismo nos atormenta. É isso mesmo. No livro Reforma Íntima Sem Martírio, da Hermance Dufour, ela fala que o perfeccionismo é o maior inimigo do alto amor. É bem pesado isso, né? Bem pesado. Então uma frase da Bioflow muito bacana, gente, que diz assim: eu reconheço como reais e quase 100% de todas as frases que a Bioflow tem, mas essa é 100% quase. A gente se trata, em geral, como nós fomos tratados. Dá uma pensada aí. Em algum nível, você se trata, em algum nível, ou bem parecido até, da mesma maneira que você foi tratado. Pelos seus pais, por quem te criou. Mas é lógico, né, gente? Qual idioma que você fala? É o mesmo idioma da sua família. A gente vai criando, moldando e adaptando a nossa vida e a nós mesmos a todas as crenças, costumes e culturas onde eu fui criado. É bem bacana isso, né? No livro da Eva Pierracos, Joana, que legal você está aqui, Joana, bem-vinda, que se chama Não Temas o Mal, fala do eu real, eu essência, eu individualidade.
e o eu idealizado. Porque ao longo da vida, uma criança que tem como único objetivo, desde que ela nasce, atender às expectativas dos pais ou quem as criou, para ser reconhecida e ter o amor dessas pessoas, gente, ela vai olhar o que é padrão e vai seguir esse padrão. Oi, Tânia, seja bem-vinda. Então a gente se molda aos padrões que muitas vezes vão bater de frente com convicções minhas, com valores meus. É o erro que a gente, pai, comete e ainda vai cometer por algum tempo, de passar do limite da educação para a imposição, atropelando muitas vezes uma espontaneidade da criança, atropelando muitas vezes a vontade dela, o respeito ao que ela é como ser. Então, em resumo, o que eu quero dizer, gente, é que é muito comum na criação da criança, uma criança que foi tratada com muita rigidez, não pode errar. Tem casos de crianças de 2 anos tendo surras, de 4 anos apanhando com argumentos de gente grande. Uma criança de 2 anos, de 5 anos, não entende nada, não entende absolutamente nada. Seja bem-vinda, Renata. Lely, o eu idealizado pelos pais é um peso insuportável. Isso aí, Thaís. Os pais, na maior boa vontade do mundo, idealizam e projetam, olha, uma grande maioria das vezes, as suas próprias carências, as suas próprias frustrações. O peso em cima dos filhos. É tão comum, por isso, que os filhos sigam a profissão dos pais. E não é difícil de achar, é muito fácil, homens, mulheres com 40, 50 anos, que não são felizes na profissão, mas que não pensam em mudar, porque o que o meu pai vai pensar? Como eu vou mudar? Meu pai sempre quis isso. Então olha que bacana, gente, e essa é a mensagem mais importante hoje do perdão. No trabalho de auto-perdão, é muito importante, qualquer dor nossa, qualquer dor da alma, é uma oportunidade imensa que a vida te dá. É lógico, não é gostoso, não é confortável, não é. Mas é uma oportunidade de se conhecer. Aliás, gente, a única maneira existente, possível e concreta de tratar as dores emocionais, que eu chamo das dores da alma, é através do autoconhecimento. Que bom que os remédios existem, que bom que os psiquiatras existem, que bom que os médicos existem. Mas o remédio trata sintoma. O remédio não trata causa, tá, gente? O remédio alopático, o remédio do psiquiatra, que bom que eles existem, salvam vidas. Existe uma estatística bem bacana do quanto, uma estimativa de quantas vidas foram salvas depois da criação desses remédios. Que bom, que ótimo. Mas é certo que existe uma hora para começar a tomar esses remédios, né? Se você não olha para dentro primeiro ou em concomitante, em paralelo a isso, e não é uma crítica, tá, gente? Mas é só um aconselhamento, um olhar de quem trabalha com isso, de quem vive isso diariamente há muitos anos. Se você vai a um psiquiatra, você deve marcar na mesma semana começar um tratamento psicoterápico, na linha que você se encaixar melhor. Porque senão você vai estar cuidando de um sintoma sem tratar a causa. É a mesma coisa que você ter uma fogueira acesa na sala e ficar na janela do seu quarto empurrando a fumaça para fora. Então o sintoma é o ventilador, que você bota por um mês, um ano, enquanto está com o ventilador não tem fumaça, porque o ventilador está colocando lá para fora. Desligou o ventilador, a fogueira que está acesa enche seu quarto de fumaça. Faz sentido isso? Sintoma, remédio. Tratar, olhar para dentro, causa. Ah, Alexandre, mas dói olhar para dentro, tratamento de psicoterapia, terapia, psicanálise, dá trabalho, tem investimento, nossa, dói. Quanto dói arrastar uma dor por 10, 20, 30 anos? Quanto custa isso em qualidade de vida, em saúde física? Porque as dores da alma vêm para o corpo. Vânia, querida, seja bem-vinda, amiga. O corpo, como diz, em homenagem à Vânia que está entrando, como diz o Haroldo Dutra Dias, o corpo é o carvão que queima as impurezas da alma. Olha que bacana, hein? E é verdade. A medicina germânica, já há muitos anos, com mais de 60 mil casos estudados e catalogados, comprova
que as dores e as doenças físicas, todas elas vêm da alma, vêm das dores emocionais. Então, o não perdão a mim mesmo, quando eu não me perdoo, eu posso tão somente, simplesmente estar repetindo a maneira pela qual eu entendi que a vida funciona. Eu não posso errar, eu tenho que ser perfeito, eu não posso ter problemas, eu não posso sentir dor. E aí vem uma outra quebra importante de paradigma, gente. Tem uma postagem nossa de um funil, olha lá nas postagens, lá para trás é uma tela toda amarela, com um buraquinho assim no meio, é um funil. É bem bacana aquela, eu quase trouxe o funil hoje para cá, mas ia levar um tempo para explicar ele. É mudar a perspectiva de vida. Então, vamos lá, vamos a um caso real de perdão. Vamos mergulhar um pouco mais no perdão agora. Eu fiz uma coisa errada lá atrás. Deliberadamente ou equivocadamente ou por imaturidade, não importa. Eu fiz algo que me prejudicou de maneira muito profunda. Então pode ser num relacionamento, prejudicou um relacionamento meu, prejudicou um negócio, uma sociedade, prejudicou a minha própria vida, só fez mal a mim, ou fez mal a um monte de gente. O primeiro sinal de que essa pessoa melhorou, evoluiu, sabe qual é o primeiro sinal, gente? Kiko, grande amigo, seja bem-vindo, grande terapeuta, São Paulo e online agora para o mundo inteiro. Então aqui já tem a Bia, o Kiko, a Thaís, psicanalista. Se eu esqueci de alguém, me perdoa, viu? Então, imagina, gente, qual é o primeiro grande sinal de evolução de alguém que errou? De alguém que fez uma tremenda lambança na vida, com ela mesma ou com alguém. Sabe qual é o primeiro grande sinal de evolução? É a culpa. Gente, a culpa é quem abre todo o trabalho de ressignificação. A culpa é quem abre todo o trabalho, quem é a porta de entrada para você parar e falar assim: caramba, fiz uma lambança. Nossa, que coisa imperdoável que eu fiz. Olha que palavra terrível, né? Não fala mais essa palavra não. Por que a culpa? Eu não sei se dá para entender, gente. Como diz o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, se eu estou sendo claro na questão. Dá para entender que a culpa é o primeiro sinal de um novo degrau que você subiu de entendimento, de consciência, de maturidade. Porque não pense você que todo mundo sente culpa não, tá, gente? A gente vê no jornal pessoas que provavelmente dormem bem tranquilas com tudo aquilo que aparece no jornal. Dormem bem tranquilas, absolutamente inconscientes. Fazem de novo, fazem outra vez e acham que está certo fazer. Eu, particularmente, na minha vida, tem coisas que eu hoje olho e, nossa, os cabelos que eu não tenho aqui são de lembrar dessas coisas que eu fiz. E algumas eu achava que estava certo. Nossa, Alexandre, onde é que você estava com a cabeça? Não é onde é que você estava com a cabeça, gente. Os anos, quando passam, e principalmente se bem aproveitados, eles trazem para nós sabedoria. Então diz a Joana de Ângeles que as experiências vividas de forma consciente trazem sabedoria. Então não vem me dizer que porque a pessoa tem 90 anos, porque ela leu tudo, ela é a pessoa mais culta do mundo, ela tem sabedoria. Sabedoria não tem a ver com idade de vida, com tempo de vida, não tem a ver com quantidade de conhecimento adquirido. Sabedoria tem a ver com a reflexão, com o teu dia a dia, com aproveitar as experiências da vida. Então, olha, gente, quando a gente erra, comete um erro, nós nunca fizemos arte, né? O meu primo está falando, nós nunca fizemos arte. Nossa Senhora! Eu vou contando para as minhas filhas, aos poucos, as besteiras que eu fiz. E uma vez falaram assim: conta mais, pai, tem mais coisas erradas que você fez? Tem, minha filha, mas essas só quando você passar dos 35, 40 anos que eu vou poder contar. Pera aí que está entrando na sala uma amiga muito querida, minha amiga Elaine, que honra ter você aqui. Seja bem-vinda Mariana, seja bem-vinda Regina. Então, quando você sente culpa, gente, de algo que fez, significa que você está um degrau acima do que você estava antes.
significa que você aprendeu algo. Se você não quer mais repetir aquilo deliberadamente, pode ser que repita algumas coisas, né? Mas se você não quer mais repetir aquilo, você subiu um degrau. A culpa é um ótimo despertador, mas é uma péssima companhia. Feito o aprendizado, fim da serventia. Gosto muito dessa frase. Faz sentido essa frase, gente? Pensa bem. Ela é muito coerente, né? Ela é muito sóbria, ela é muito lúcida. Então, se eu aprendi, gravado aí me avisa, hein? Se eu aprendi que fiz algo de errado, pode ser que eu entenda que hoje eu sou uma pessoa diferente, melhor do que aquela. E que é absurdamente improdutivo eu estacionar, puxar o freio de mão da minha vida enquanto passa o tempo, me lastimando e ruminando daquilo. Então, o que a gente estava falando no começo, Daniel, pode ser que eu siga a vida triste por aquilo que eu fiz. Então, se eu prejudiquei alguém de maneira decisiva, né? A frase da culpa, que legal que você gostou, Áurea. Depois, se esquecer, me pede que eu vou escrever. Eu gosto muito de frases, né? Vai sair um blog nosso aí mês que vem, talvez, e vai ter um lugar só para frases e flores, ou flores e frases, estou em dúvida. Então é bacana a gente perceber que não vale a pena o tempo que você está usando para simplesmente ruminar. A análise transacional do Eric Berner fala de 3 momentos que eu acho bem bacana, um exercício bem simples para a gente usar. Então, imagina o pai, o adulto e a criança. E começa a se observar se você está no papel. Isso acontece ao longo, às vezes, de um diálogo com alguém, você flutua em papéis, né? Você sai do pai, acusador, autoritário, vai para a criança, vítima, submissa. E o grande trabalho nosso é ir para o adulto, sensato, racional, consciente. Então começa, gente, a observar nesse não perdão, se não pode ter aí por trás disso uma atitude infantil. E olha, quando eu falo infantil, não tem nenhum demérito nisso, tá? Infantil. Ou seja, a gente acessa a nossa criança. Eu dei o exemplo na última live dos irmãos siameses, que nascem colados, né, fisicamente, e precisam de uma cirurgia muito delicada para fazer uma separação sem que ninguém morra, claro, né? O grande trabalho nosso, adulto, quando eu digo adulto, 30, 40, 50 e por aí vai. Por que eu falo isso, gente? Porque existe uma crendice de que quando eu estiver nessa idade, eu estou muito bem resolvido. E na grande maioria das vezes eu me sinto um adolescente. Essa profissão, será que é isso? Poxa, mas e no amor? Eu estou tão inseguro, eu não sei quem eu sou, não sei para onde eu vou. Porque essa é a idade que a gente tem estrutura, capacidade, recurso, massa crítica para abarcar essas dores da infância, para fazer toda e mexer essa massa pesada de informações, de inconsciência. Então é uma reflexão que eu falo, o perdão mostra muito para a gente o quanto a gente ainda está numa certa infantilidade. Tinha uma frase aqui que eu anotei, mas não estou achando, né? Então, admitir o estágio de maturidade que eu estou hoje em relação àquela pessoa que eu não perdoo. Se eu estou me comportando como uma criança, às vezes mimada, se eu estou me comportando ou estou acessando a dor que eu tive de um pai ou de uma mãe, de não ser reconhecido, não ser validado, e projeto essa dor, é o que a Thaís falou lá atrás, né? Por que será que isso me incomoda tanto? Então, olha, gente, a oportunidade que tem no que até então era somente um problema, o perdão, a oportunidade rica de informações que tem para eu começar a me conhecer melhor. Na Belflow tem uma outra frase bem bacana. Será que é porque a Belflow tem muita frase que eu gosto dela? Que diz assim: a sua qualidade de vida está diretamente ligada à qualidade da sua autoobservação. Então para pensar um pouquinho nesse não perdão que você tem. Nas coisas mais difíceis da sua vida, nas dores da alma mais presentes e intensas,
Procura na sua biografia, na sua história, lá atrás, na sua infância. Procura na história da sua gestação, se o seu parto foi planejado ou não. Simone, seja bem-vinda, amiga. Procura se não tem questões, às vezes idênticas, que você passou e você está somente repetindo isso, projetando, perpetuando essa dor. E na grande maioria das vezes, por falta de consciência de que continua repetindo isso. Procura na sua história, na relação com seus pais ou quem criou você, na sua história de vida, na primeira infância principalmente, na segunda infância, as situações pelas quais você passou e percebe que crenças você pode, a partir daquela vivência, uma criança que não contextualiza, mas sente tudo, que crenças que ela pode ter desenvolvido a respeito dela, a respeito da vida e das pessoas. Então pode ser que eu ache que as pessoas sempre vão trair, sempre vão mentir, sempre vão enganar, sempre vão me prejudicar. E eu, na posição de uma criança que não tem condições de se defender, vou construir verdadeiros muros de proteção. E ótimo, que bom. Mas sabe o que acontece quando a gente cresce? O muro de proteção vira um muro de contenção. E daí vem o nome crenças limitantes. O que são crenças limitantes, gente? Quem não conhece, esse aqui é o Gabriel Pensador. Gabriel Pensador é um adulto, dono do seu nariz, faz e acontece. Ele acha que faz e acontece por conta dele, mas ele começa a ver que tem coisas na vida que ele faz e não gosta, que ele passa e não quer. Atitudes, escolhas que ele nem entende. E aí ele vai fazer psicanálise, vai fazer terapia Belflow, vai na psicóloga, vai lá na Elaine e descobre quem é que manda na vida dele. E aí tem uma frase do Jung que diz assim: até você se tornar consciente... Aí, Ricardo, eu vou falar, não teve jeito. Até você se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida. E você vai chamar isso de destino. Qual é a sua máscara? Uma live bacana, hein? Bacana essa, vamos fazer assim. Então, quando você não perdoa alguém, vamos partir agora para a reta final. O que é o não perdão? É isso aqui. Você pode até achar ou querer se enganar que a sua vida anda e está maravilhosa. Mas o não perdão, ele ancora você naquela dor do passado. Por isso que eu disse lá no início que o perdão começa numa decisão. Tem um caminho de reflexão e termina numa conclusão. Que é você parar e se perguntar assim: tá doendo? Foi uma baita, com perdão de uma palavra, foi uma baita sacanagem o que aconteceu. Mas e aí, cara? Até quando eu vou ficar aqui? De verdade, tá, gente? Nos meus atendimentos eu uso essa mala de viagem que tem aqui, um dia eu vou mostrar, só de... A dona desse título está aqui na sala, a Elaine, psicóloga esplêndida, né? Instrumentos de intervenção concreta. Tem uma mala enorme aqui, mas eu dificilmente uso essa corrente, porque ela impacta, porque é pesado de verdade você imaginar que passaram 5, 10, 15, 40 anos e a sua vida não andou num determinado lugar porque você não perdoa. E a sua vida para. Então, se você decide que não quer mais ficar nesse lugar, quase quebrou meu tempo agora. Você decide que não quer mais ficar nesse lugar. Se você começa a refletir nos prós e contras de ruminar aquilo, de não querer partir para aquilo, se você não admite o que aconteceu, se você não reconhece o que você sente, não aceita isso, você jamais vai poder buscar outra coisa, porque você está preso. Então, olha a reflexão a partir do adulto. Só um adulto consegue fazer uma reflexão dessa, gente. Não dá para você explicar isso para uma criança que estava brincando com um carrinho e o coleguinha veio e levou o carrinho embora. Não dá.
Ela vai bater o pé, ela vai ser dirigida exclusivamente pelas emoções dela. Ela não tem ainda desenvolvida a maturidade. Não é depreciativo que eu vou falar, tá, gente? Mas nós, adultos, ainda estamos desenvolvendo a nossa maturidade. Não vamos nos enganar, né? A gente vê isso diariamente dentro de casa. Poxa, fulano, parece criança. A gente está a caminho, gente. Nós estamos em plena evolução da raça humana. Não chegamos no final. Seria muita orgulho, muita vaidade nossa achar que nós já somos, como dizia a minha prima, a mortadela. Não somos. Em relação à vida, nós somos como crianças, imaturas ainda, mimadas, carentes. Então admitir onde eu estou, aceitar o que eu sou hoje, e eu sou coisa pra caramba, todos nós somos muita coisa, a gente chegou vivo até aqui, e nós estamos procurando o autoconhecimento. Olha como nós somos especiais. Se eu cheguei até aqui, gente, é porque eu sou muito importante. Então, começar a reconhecer, como diz lá o Eric Berne, eu estou olhando para essa situação a partir de um adulto crítico, autoritário, apontando o dedo. Eu estou olhando a partir da criança, vítima, não posso fazer nada, quem vai vir aqui me salvar? Na Bioflow a gente fala da síndrome da... me fugiu agora o nome, Bia. Da síndrome da vitimização, né? Entender os nossos eu ajuda muito no processo do autoconhecimento. Sim, com certeza, Renata. Renata, seja bem-vinda, se eu não falei com você, me desculpa. Então olha como é bacana e providencial essas oportunidades da gente se olhar. Sai na terceira pessoa e olha para você. Para quem não sabe, ainda eu vendo remédios, tá, gente? É baratinho, olha. Amorosidade e paciência. Sai na terceira pessoa e olha para você. Por que é difícil? Qual é o sentimento que vibra em você? Por que é tão difícil perdoar o outro? Por que é tão difícil pedir perdão? A gente precisa urgentemente exercitar o poder da humildade. A gente tem metas, a perfeição é uma delas, saber lidar com as minhas emoções, não errar mais, não cometer os equívocos que eu cometo, é a meta. Então, aí uma coisa simples e que a gente se embola diariamente. Eu me cobro hoje estar lá. Caramba, mas essa não é a meta, gente? O que é uma meta? O que é um mestre? É um modelo que você vai se basear e vai procurar pautar a sua vida pouco a pouco, gradualmente. Lembra, a natureza não dá saltos para chegar um dia nessa meta, de ser perfeito, de não errar. Mas para chegar lá, você vai precisar errar. Você vai precisar pisar na bola. Síndrome de Rapunzel, presa na torre esperando ser salvo. Adorei, Carol. Vou usar para mim, já vou pedir licença aqui. Gente, mudança de paradigma é urgente e tão ou mais importante não, porque pode dar a entender que não faz terapia, mas tão importante quanto fazer a sua terapia, quanto escolher a técnica ou profissional, é mudar o paradigma. Errar é humano. A gente sabe essa frase há muito tempo, só não admite. Mas nós não somos humanos? Por que eu não posso errar? E se eu começo a entender que eu posso errar, então se eu começo a trabalhar o auto-amor e o perdão, invariavelmente e quase que automaticamente eu vou conseguir perdoar o outro também. Porque tudo isso que eu falei sobre nós, o outro passa também. Quando eu não peço perdão para alguém, pode ser medo de não ser aceito, pode ser vergonha de ter errado, pode ser o medo que eu não posso errar, então eu não posso admitir. Mas olha aí o que a Daniele falou lá no início, gente. Olha a libertação que acontece quando você se reconhece como é. Para você, se reconhece para você como você é. Começa um trabalho de aceitação do que você é hoje. Assim como aquele aplicativo, o Waze, a gente só pode partir para qualquer lugar
se o Waze souber onde você está. Para a gente partir para onde a gente quer, a gente precisa reconhecer o que a gente é. A Cássia está dizendo que perdoar o outro é um excelente treino para o auto-perdão. Este sim, muda tudo para nós. Pois é, gente. Então a chave que eu mostrei hoje lá, está aqui, gente. Decisão. Precisa decisão. Primeiro passo de alívio é mesmo autoaceitação. Sim, pisei na bola, me desculpa. E o que vai tirar a culpa de você, o que vai te ajudar você no perdão é o teu próprio esforço em refazer, em ajudar, em desfazer o mal que aconteceu. E se não dá mais para desfazer o mal que aconteceu, honra essa história que você viveu, fazendo diferente daqui para frente. E multiplicando a tua experiência numa live com as pessoas, com os amigos, ajudando as pessoas que passam por isso. Então olha a mágica do perdão. Não é fácil, não é simples, mas é real, é possível e a gente merece. Reconhecer em nós o que dói em nós, por que de fato eu estou preso nisso ainda. Não é exatamente pelo que aconteceu, mas pelo que aquilo vibra em você. Como a Thaís falou no começo, por que isso te toca tanto? Olha para isso. Pode ser que seja simples, pode ser que você resolva isso sozinho, mas se não puder, gente, faz como qualquer outro mal que te acomete. Procura um profissional para te ajudar. O Paulo tá fazendo uns elogios aqui. Paulo, você é sempre muito generoso, bondoso e carinhoso com as palavras. Gratidão, meu amigo. Não se esqueça que você foi um dos meus mestres, né? É ainda. Que legal. Então, para honrar o Paulo, eu vou dizer que ele tá falando aqui que o trabalho está de alto nível, didático e bem contextuado. O Paulo é um dos mestres que eu e alguns colegas aqui teve nas imersões da Bioflow. Gratidão, Paulo, para sempre gratidão. Então, gente, o que não se resolve com amor, para terminar essa live, falta muito assunto ainda sobre perdão, né? De repente a gente engrena mais um. Quem achar que precisa, manda um direct. Para terminar essa live, tem uma frase que eu gostaria muito que vocês escrevessem em algum lugar. O que não se resolve com amor, não se resolve. Definitivamente não se resolve. Então é muito urgente, primeiro, que a gente comece a mudar o paradigma, a visão, a maneira como a gente olha para o erro nosso e do outro. O outro é tão humano quanto o nosso, tão falível quanto o nosso, e tão necessitado de um olhar mais amoroso, mais generoso, mais fraterno de nós. Gratidão, Celi. Gratidão, Vânia. Então é muito importante que a gente comece a se tratar com amor. Mas tudo isso que eu falei hoje, gente, não é assim. Entender e fazer é construção. Então faça o perdão em etapas. Primeira etapa, não vou mais desejar o mal a ele. Segunda etapa, não vou mais xingar 10 vezes por dia, vou xingar só 5 vezes por dia. Escalona a tua caminhada. Não queira sair daqui para o 10º andar num salto, não dá. Um degrau de cada vez. Para o perdão, para o auto-perdão, para o pedir perdão. Escalona, faz um perdão por etapa, respeita o seu tempo. Na Bioflow existe zona de conforto, para mudar não presta. Zona de desafio, esse é o lugar. Zona de luta, nunca. Então se coloca em desafio. Se coloca, se mexe, faça movimentos, porque tudo que para adoece. Se a sua vida parou por causa do perdão, seja para você ou para o outro, usa a chave da decisão e do autoconhecimento. E com essas chaves, com certeza, eu garanto para você, gente, você vai chegar lá. Existe mágica nisso, Alexandre? É mágico sim, mas não é o terapeuta que faz a mágica, tá, gente? É você que faz essa mágica. É a mágica da consciência. Consciência e atitude. A vida fica melhor assim. Fala a verdade. Olha para dois e se pergunta, para que isso me serve? É o que a Carol está dizendo, é bem bacana.
Tudo pode ser leve, seguir em frente. É isso aí, Clarice. Gente, já passamos 4 minutos. Me dá uma agonia porque fica faltando tanta coisa para falar. Mas como eu disse, né, é um assunto para uma semana, é um assunto para um seminário. E a gente tenta condensar isso em 1 hora, né? Façam 108 Ho'oponopono por dia. Muito bom, Sueli. Sim, tem milhões de ferramentas hoje, gente. Mas todas elas precisam do seu compromisso, do seu comprometimento. De novo, caiu, levanta, caiu, levanta, caiu, levanta, caiu, levanta. Áurea, gratidão por você estar aqui, fiquei muito feliz em te ver. Alessandra, Willa, todos vocês, obrigado porque vocês dispensaram aqui algo que é o que vocês têm de mais precioso hoje, em certa medida, que é o tempo. Gente, um beijo grande no coração. Sexta-feira que vem estaremos aqui, na terça-feira lá, na live das 9 com o Ricardo. Se der tempo, coloca o tema aí, Ricardo. Helena, obrigado por nos brindar com a tua sabedoria, que o universo possa retribuir generosa. Eu que te agradeço, Helena, as palavras de gratidão. Gratidão a todos vocês. Se essas palavras de alguma maneira podem ajudar alguém que vocês conhecem, encaminhe a live para essa pessoa. Esse é o objetivo dessas lives, tá, gente? Provocar reflexões, trazer para as pessoas esclarecimentos, informações simples em muitos aspectos, mas que possam gerar movimento. O que a gente precisa é movimento. A última frase eu já tinha falado, caminha que a vida te encontra. Começa o caminho, mesmo que você não saiba nem a direção, começa. E aí você vai descobrir qual é o caminho. Elaine, que alegria ver você aqui, minha amiga. Leiva, gratidão, Renata, um grande beijo para vocês. Clarice, Arlete, vai ter um dia que eu vou ficar aqui até o Instagram me derrubar, né, Ricardo? A gente fala isso toda terça-feira, mas não dá, né? A gente tem coisas para fazer, né? Inclusive jantar, né? Quem sabe? É uma coisa boa de vez em quando. Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus. Eu desejo a vocês muita paz e muito encontro com vocês. Um beijo. Eu vou botar essas frases sim, elas vão estar no blog daqui a pouco. Daqui a um mês, eu acho, né? Mas olha, se vocês lembrarem de alguma, Alexandre, repete aquela, sei lá, do Jung. Eu tenho quase todas elas de cabeça. A gente vai... terça-feira, a origem das paixões. Gente, esse tema vai pegar fogo terça-feira que vem. 9 horas. Lá no Professor Bina. A origem das paixões. A origem... Eu vou até me esconder nesse dia. Eu vou ficar assim, ó. A origem das paixões. Nossa Senhora, que legal. Muito bacana, hein? Um beijão pra vocês. Fiquem com Deus. E não esqueçam, tá? Por favor, vamos treinar auto-amor. Faça com você como você faz com o seu melhor amigo. Paciência, amorosidade, releva, abraça ele, fala, vai ficar tudo bem, vamos lá, vamos tentar de novo. Você tem valor, você é um cara bom. Vamos em frente. Um beijo.